nessa noite para mais um ensino que o Senhor tem nos permitido, né, meus irmãos? Enquanto Jesus não vem, nós vamos aí aprendendo cada dia mais até que Ele venha. Logicamente que na sua totalidade a respeito da Bíblia, nós só vamos completar na eternidade, né? Enquanto nós estivermos na terra, o ensinamento bíblico ele é inesgotável, ele não esgota, né? Ele prossegue, continua prosseguindo. Sempre nós temos algo a aprender. É natural nós que ministramos a palavra de Deus, nós lemos um texto e ministrar sobre ele, e depois de um mês, uma semana nós lemos novamente e vai ver outra coisa nova, né? Para a gente poder aplicar a nossa vida e também aplicar a igreja. Então, por isso que a Bíblia ela é inesgotável e é considerada, né, a nossa bússola, a nossa regra de fé, né? É o nosso estatuto para a nossa vida pessoal. A Bíblia ela é completa. Eu quero hoje iniciar um assunto, não vou terminá-lo hoje, eu acredito que na próxima aula nós terminamos, porque eu já concluí ele, né? Esse daqui eu já consegui concluir, então acredito que na próxima terça-feira nós consigamos concluir. É um assunto muito importante, eu procuro sempre trazer um ensinamento que chama muito a atenção e que às vezes nós não temos respostas, né? Eu preparei um tema, e o tema é por que o justo sofre, né? Por que nós sofremos? Quem nunca se perguntou, Senhor, por que eu estou passando isso? Né? Por que eu tive que passar por isso? Né? E às vezes nós não temos respostas, né? Por que eu que sou cristão, sou fiel ao Senhor, sirvo ao Senhor, alguém foi lá e roubou meu carro? Por que eu sou fiel ao Senhor, sirvo ao Senhor, sou temente a Deus, agora eu estou com uma enfermidade? Porque a nossa compreensão a respeito do nosso Deus é que estas coisas não podem nos acometer. Uma vez que nós somos acometidos por essa fatalidade da vida, nós nos preocupamos se nós estamos bem com Deus, né? Nós questionamos, será que Deus está me castigando? Aonde eu errei para que isso aconteça? Né? Esses são os nossos questionamentos. Nós começamos a olhar para dentro de casa, será que os meus filhos estão praticando coisa que eu não sei e está abrindo uma brecha para o diabo, a minha esposa, o meu esposo? A gente começa a procurar alguma justificação para esse momento, porque a gente no automático faz uma autoanálise da nossa vida, e essa autoanálise que nós fazemos, aparentemente, não que nós não encontramos pecado, mas aparentemente nós estamos caminhando certo, né, irmão Hélio? E nós somos acometidos por esse tipo de fatalidade, mas a Bíblia ela tem resposta para tudo, né? E assim, estudar a Bíblia para responder certas perguntas da nossa vida é estudá-la baseado na fé que nós temos em Deus, não baseado no que eu penso e não baseado na minha interpretação pessoal, mas baseado no que Deus quer para a minha vida. É isso, é um dos princípios para a gente estudar a Bíblia Sagrada, é ter neste estudo incluído a fé, né? Porque nós sabemos que doutores, pessoas doutoradas, conhecem a Bíblia, leu a Bíblia inteira, estudou a Bíblia inteira, só que eles não vivem, porque eles não estudaram e não leram baseado na fé em Cristo Jesus. Eles estudaram e leram baseado na sua formação acadêmica, então ela já não tem uma certa utilidade, é simplesmente mais um livro, né? Sabemos, por exemplo, filósofos, né? Pessoas que
que procuram conhecer a respeito da humanidade, pessoas que não crêem na existência de Deus, leem a Bíblia e por si só eles procuram ler para ter uma informação a respeito de outras pessoas ou refutar a Bíblia Sagrada para trazer aprovação para os seus pensamentos ou seus conceitos pessoais. Se nós lermos a Bíblia fora da fé em Cristo Jesus, nós estamos semelhantes a estas pessoas. É por isso que a Bíblia precisa ler, ser lida e ler, meditar baseado na fé que nasceu em nosso coração através de ouvi-la, né? Então isso é importante que nós possamos compreender este valor, né? Por que o justo sofre? Eu fiquei numa luta aí esses dias aí sobre que ensino que eu iria trazer. Eu fiquei entre 3 e desses 3 escolhi esse, permitindo Deus no ano que vem, logo no começo, se eu tiver a oportunidade, eu quero trazer um ensino sobre escatologia bíblica, né? Nós vamos começar desde o arrebatamento e vamos até o juízo final, né? Então nós vamos falar sobre o arrebatamento, sobre a grande tribulação, sobre o ano milenar e sobre o juízo final. E aí vai longe, né? Aí a gente tem que ir com devagar, mas é um assunto que eu sei que chama a atenção de todos, principalmente todas as vezes que vai falar do assunto. É um assunto que traz muita curiosidade, que carece de muita resposta. Mas vamos lá. Essa é uma das perguntas profundas e difíceis da fé cristã, conhecida como o problema do mal e do sofrimento. É natural e bíblico questionar por quê, mesmo servindo a um Deus que promete proteção, experimentamos doenças, acidentes, violências e outras adversidades. Porque nós, servindo a Deus, sendo cristão, nós passamos por isso e vemos pessoas passar por isso. Por exemplo, há 2, 3 anos atrás teve a pandemia e houve muitos cristãos que morreram, pessoas fiéis e tementes a Deus, e nos questionamos por que Deus levou essa pessoa, né? Por que Deus não protegeu ela, né? Será que realmente Deus existe? Isso principalmente aqueles que perderam um ente querido se questionaram a respeito disso. A Bíblia oferece algumas explicações para o sofrimento do crente, que nos ajuda a entender que a proteção de Deus nem sempre significa a ausência de problemas, mas sim sua presença e propósito no meio deles. Então, né, a Bíblia vai nos mostrar que o sofrimento do cristão não significa ausência de Deus, muito menos significa porque nós estamos em pecado, mas entra alguns princípios, e um deles é a presença de Deus no meio, para um fim, para um propósito. Eu quero falar sobre 2 pontos, e o primeiro ponto eu quero falar sobre a origem do sofrimento e da dor, né? Pega um microfone lá, Isaac, ficou um microfone lá, tia Luzinete, ela quer falar alguma coisa? Então nós vamos ver aqui, nesse primeiro ponto, sobre a origem. Não tem como você ter uma explicação de Deus para o sofrimento, para a dor, para enfermidades, para mortes, para acidentes, para fatalidades, né, que acontecem na vida do cristão, sem antes você saber a origem do sofrimento e da dor. Então vamos ver o que a tia Luzinete quer nos compartilhar ali. A paz do Senhor para todos da igreja, né? Amém. Eu só queria comentar sobre o que o pastor falou, que por ficar doente,
não é falta de ausência de Deus, né? Por causa que eu lembrei da passagem de Jó, que quando Jó estava doente, os amigos dele falaram que ele está em pecado. Então não é por causa que a gente está doente, que é por um pecado ou falta da ausência de Deus. Exatamente. Principalmente em nossos dias, tia Luzinete, existem algumas denominações, alguns líderes, né, que eles pregam a teologia da prosperidade. E teologia da prosperidade não se resume somente a dinheiro, mas também fala da saúde de uma pessoa, né? Existem igrejas que falam que se você está enfermo é porque você não tem fé e você está em pecado. Se você está desempregado é porque você não tem fé. Se roubaram alguma coisa seu é porque o inimigo encontrou alguma brecha na sua vida. E às vezes não é isso, né? Existem vários fatores que nós podemos ter a explicação sobre isso. Um ponto importante nós entendermos a respeito deste assunto é nós sabermos, amados irmãos, que existe o mundo espiritual. Nossa, pastor, quem não sabe que o mundo espiritual existe? Todos nós sabemos, mas numa fatalidade, irmãos Luizes, numa fatalidade, nós esquecemos do mundo espiritual, né? Quando acontece alguma fatalidade em nossa vida, alguém nos rouba, uma enfermidade, um problema, um sofrimento, uma dor, nós esquecemos do mundo espiritual. Por quê? Porque aquele momento que nós estamos vivendo, nós acabamos tampando os nossos ouvidos, fechando nossos olhos. E aí nós só enxergamos o que está à nossa volta, e aí entra o desespero. É por isso que o apóstolo Paulo, na carta que ele escreve à igreja de Éfeso, capítulo 6, ele fala das armaduras, mas antes de ele falar das armaduras, ele fala assim: a vossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Ele fala isso por quê? Porque a pessoa que está numa batalha, é muito fácil ela esquecer do mundo espiritual. E muito fácil ela querer batalhar com quem está à sua volta, resolver com o que está à sua volta. Mas o mundo espiritual está ativo ali. O mundo espiritual está envolvido. Então, amados irmãos, nunca esqueça todas as coisas que acontecer na sua vida. Tudo que acontecer, de que você compreenda que seja negativo, entenda, o mundo espiritual está ali. O mundo espiritual é mais real do que o mundo que nós vivemos, porque o mundo espiritual ele sempre existiu. O nosso mundo físico, carnal, humano é que é novo e que é transitório e passageiro, mas o mundo espiritual é muito real. Então todas as vezes que você passar por uma dor, por um sofrimento, por uma fatalidade, entenda e nunca esqueça disso: o mundo espiritual está no meio disso. E aí você precisa tentar encontrar uma solução, uma resposta, fazendo um paralelo entre o mundo em que nós vivemos, físico, com o mundo espiritual. Não busca a resposta da sua vida, principalmente nós que somos cristãos, somente no mundo físico. Porque o inimigo vai com muita facilidade ludibriar a sua vida. Mas procura respostas da sua vida no mundo espiritual, porque no mundo espiritual todas as coisas estão claras. Vamos se dizer assim, todos nós que aqui estamos, sem exceção, somos um livro aberto para o mundo espiritual. Eu sou limitado para saber como que o Wellington está vivendo. Eu sou limitado o que passa na cabeça dele, mas no mundo espiritual, ele é um livro aberto. O mundo espiritual nos vê como nós somos de verdade. É por isso que o diabo ele é estratégico. Pastor Levi não quer falar? Leva lá, Isaac. É por isso que o diabo ele é estratégico em às vezes nos derrotar em nossas batalhas. Por quê? Porque nós somos um livro aberto para o diabo. Isso é real, irmãos. Amém? Pastor Levino. Glória a Deus, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Desde quando
Eu passei a ser cristão, eu questionava muito com Deus sobre isso. Mas, Senhor, aquele homem, aquela mulher era justa, aquele homem era fiel, dá um bom testemunho. E por que ele morreu de câncer? Porque uma mulher tão fiel a Deus está em cima de uma cama sofrendo. Por quê? Eu questionava com Deus, falava muito. Eu não aceitava isso dentro de mim, eu não aceitava. E também eu pensava de uma maneira que o cristão, depois que ele se convertesse, não podia sofrer mais. Que Deus guardaria, que Deus protegeria ele, que Deus livraria ele disso. Mas a Bíblia Sagrada, ela nos ensina diferente isso aí. Isso aí vem muitos anos atrás, desde que começou. E o homem mais sábio da terra, talvez o pastor tenha esse versículo aqui, que eu vou falar. O homem mais sábio da terra, a Bíblia fala que não vai nascer outro igual a ele. Ele deu essa resposta, porque muitas pessoas falavam sobre isso, então ele explicou sobre isso aí. Livro de Eclesiastes, que os irmãos que quiser abrir a Bíblia, pode abrir. Livro de Eclesiastes, capítulo 9. Veja bem o que a palavra do Senhor fala. Eu estou com a linguagem de hoje, o Levi pode acompanhar aí. Veja bem, eu vou ler do versículo 1 aqui. Eu pensei bastante e me ofereci para entender tudo isso. E cheguei à conclusão de que Deus controla o que as pessoas sábias, honestas fazem, e até o seu amor, até o ódio dela. Veja bem, ninguém sabe nada do que vai acontecer no futuro, mas isso não faz diferença. Pois, o versículo 2 vai responder agora, veja bem, pois a mesma coisa que acontece com o honesto e o desonesto, o bom e o mal, os religiosos e não religiosos, os que adoram a Deus, os que não adoram. A mesma coisa acontece com quem é bom e com quem é pecador. E com essas pessoas que faz juramento e que não faz juramento. A mesma coisa acontece com todo. Isso é o pior de tudo. Veja bem, é o pior de tudo. E o que acontece neste mundo. Até aqui, pastor. Amém. Quer falar mais alguma coisa? Nós vejamos aqui, irmão. Qual é a diferença que você tem de uma pessoa pecador? Qual é a diferença? Você sente dor de barriga? Ele também sente. Sente dor de cabeça? Ele também sente. Pensa bem. Qual é a diferença que você tem dele? A salvação, a paz, se você permanecer firme com o Senhor Jesus. A minha resposta é essa. Porque a diferença que nós temos da pessoa do mundo é a salvação, é a paz que eles não têm. Eles procuram a paz na diversão, no dinheiro, e não tem essa paz. Verdade? A paz deles é uma paz passageira, mas a nossa paz nós procuramos em Jesus. E se nós procurarmos em Jesus e permanecer nele, nós vamos encontrar que nós temos alegria, nós temos gozo, nós passa para outra pessoa o que nós temos. Amém, pastor? Amém, muito bem colocado pelo pastor Levino. Isso é uma verdade, mas ainda assim nós continuamos questionando. Tudo bem, então peraí, vai valer servir a Deus? Não é melhor deixar para servir a Deus no final da vida? Sendo que o único resultado que me é exposto é a salvação, né? Porque eu me sacrifico, eu me esforço, eu me renuncio, né, irmão Henrique? E aí a pessoa eu vou sofrer igual ele, vou passar igual ele, vou ter dificuldade igual ele. Isso é uma verdade. O rei Salomão fala sobre isso, mas nós vamos ver a resposta disso. Porque o questionamento que fica é o quê? Poxa, nós servimos a um Deus soberano.
que tem um controle de todas as coisas, que tem o poder de mandar e desmandar, e que a Bíblia diz que se ele operar, ninguém pode impedir. Que ele fala ao mar, o mar para. Que ele fala ao vento, o vento para. Que ele fala ao sol, o sol anda e o sol para. Que ele conhece e sabe o nome de todas as estrelas, quantas tem, sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Ele sabe quando o passarinho cai de uma árvore, só que pela permissão dele. Agora nós estamos aqui, Alex, gemendo, adorando a esse Deus, chorando, renunciando a nossa carne, sacrificando a nós mesmos, para chegar uma pandemia e a pandemia pegar e matar um filho meu. Isso é um questionário que nós fazemos, né? Para chegar um assaltante aí, eu estou com a minha família, assaltar no meio da rua e correr o risco de levar um tiro, levar meu carro, matar uma família minha. E aí fica o questionamento, porque nós é fácil eu falar daqui, mas o difícil é eu viver e passar na pele de quem passa por isso, né? Passa o microfone para o irmão Wellington. Ah, já está aí, já vai lá, meu amigo. Desliga e liga de novo. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. O pastor, é interessante. Baixa o celular, viu, Zé? É interessante o que o pastor Levino falou, que é basicamente que nem que quer trazer a ideia de para onde o ímpio vai, o justo vai. Mas aqui nós temos que entender que Salomão ele está falando numa perspectiva humana. Debaixo do sol, você vê no próximo verso. Debaixo do sol, ou seja, ele não está falando numa perspectiva espiritual assim, acima, entendeu? Está falando no sentido terreno, que a conclusão que ele chegou de tanto ele estudar foi essa. Então, mas querendo ou não querendo é o que acontece. É uma perspectiva que ele está tendo, mas é uma coisa que acontece, né? Ele está falando da realidade. Eu vivi tudo porque ele está no fim da vida. Eu vivi tanto, conheci tantas pessoas e acabei vendo que o que o justo passa é o que o ímpio passa. Que o ímpio passa é o que o justo passa. Então aí, o que vai valer? Aí entra, logicamente, amados irmãos, podemos resumir num sentido geral, que o mais importante é que o pastor Levi não resumiu, que é a nossa salvação. Mas ainda assim, fica o questionário e nós vamos ver alguns pontos bíblicos para tratar sobre isso. E espero que os irmãos entendam e possam nos ajudar. Mas vamos lá. Para nós entendermos, nós precisamos conhecer a origem da queda, na origem do sofrimento e da dor. O ponto de partida para a explicação bíblica é a queda do homem. Então vamos lá, em Gênesis capítulo de número 3. O ponto de partida está na queda humana, né? Nós, no ensino... Ô Noah, sossega, hein? Deixa que eles resolvem, tá bom? Gênesis capítulo de número 3. Nós vamos ler uns versículos e eu vou ler um primeiro e assim o irmão sucessivamente lê um após o outro. Não carece do microfone, tá? Mas eu quero que vocês estejam lendo comigo. Em algum ponto eu vou parar e quando eu pedir para parar, e você para, depois continua, tá? Só para nós entendermos a origem. Nós vamos fazer uma leitura um pouco extensa, mas que é válida para nós entendermos aonde tudo começou. É um texto que nós já lemos e relemos, mas que vale a pena nós sabermos como tudo começou. Então vamos lá. Gênesis capítulo de número 3, versículo 1 nos diz assim: Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Um outro irmão. Três.
4. 5. O 6. Sete. Ponto, só um momento aqui. Aqui no versículo 7 é o ponto de partida, aonde tudo começou. Observa que até então aqui ninguém está sofrendo, ninguém está sentindo dor. Mas uma escolha, uma ação, uma atitude deste casal deu origem a todas as coisas que nós passamos hoje. Observa, como eu disse, no versículo 7, no versículo 6, eles agem contra Deus, desrespeitando a ordem do Senhor, a orientação de Deus. E no versículo 7, eles já estão vivendo uma vida fora da presença do Senhor. E aqui dá o início, a origem do sofrimento e da dor. Vamos lá um pouquinho, versículo 8. O 9. Dez. Deus perguntou-lhe mais: quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? 12. 13. Observa que agora, amados irmãos, após eles desobedecerem a Deus, daí em diante vem a consequência das escolhas. Uma coisa que nós precisamos entender, que a nossa dor, o nosso sofrimento, as coisas que acontecem em nossa volta, ela parte da escolha nossa ou da escolha de alguém. Todo o sofrimento e toda a dor partiu da escolha de alguém, de uma opção de alguém de fazer ou deixar de fazer. Isso é importante. Por quê? Porque daí, a partir da escolha, dá origem ao sofrimento e dá origem à dor. Às vezes nós vamos ser acometidos por uma fatalidade, não porque nós escolhemos, mas porque alguém escolheu, e talvez essa pessoa que escolheu, nós nunca vimos ela, nós nem sabemos quem é. Vou usar um exemplo: se o nosso presidente da república tomar uma escolha errada, vai respingar em nós ou não vai? Nós vamos sofrer ou não vamos? Se ele fazer uma escolha certa, nós vamos ser beneficiados ou não vamos? Então, às vezes, nós vamos ser beneficiados ou vamos pagar um preço, não por nossas escolhas, mas por causa da escolha de alguém. Mas o princípio parte de uma escolha, de uma decisão de alguém, nossa ou de alguém. Mas vamos lá, versículo 14, olha aí a consequência.
Observa que a serpente, por dar lugar a Satanás para se utilizar dela para chegar até Eva, ela sofre uma consequência. E Deus a amaldiçoou a serpente. Ela é amaldiçoada. Então ela vai sofrer por causa da sua escolha. Então, um detalhe: não só ela sofre, mas todas as serpentes dali em diante, até que Jesus volte, ou até que nós estejamos em novos céus e nova terra, todas as serpentes vão sofrer as consequências de uma que no Éden teve uma escolha errada. Está entendendo? Vamos aí, nós vamos chegando. Observa, nós vamos chegando. É a origem de tudo. Versículo 15, alguém lê para nós. Aí vem a da mulher. Aí está a consequência do ato da serpente, que nós já falamos. Agora vamos ver a consequência do ato da mulher. Versículo 16. Vamos lá. Parou. Olha aí, a primeira consequência da escolha da mulher: vou multiplicar grandemente a dor da tua concepção. Olha a consequência da ação de desobedecer a Deus, de uma escolha errada. Antes de desobedecer a Deus, a mulher sentia dor ou não? Hã? Vamos lá, gente, quero participação. Antes da mulher desobedecer a Deus, fazer uma escolha errada, ela sentia dor ou não? Espera aí, você falou que não, agora você falou que é assim? Te fiz pensar quando eu perguntei. E é uma realidade. Só que essa dor, missionária Wanda, vamos lá, passa o microfone para ela. Isaac, eu quero ser aqui, tá, filho? Quero ser aqui tirando foto e focado aqui. Tá bom. Isso, quem precisar de água pode levantar a mão, o Isaac vai buscar para vocês, tá? O Isaac, a Heloísa também. A Heloísa também, tá para ajudar, Heloísa, pode buscar água você, tá? Ajuda aí. Buscar água para alguém aí que precisar, para a Wanda. Antes da Wanda falar, o irmão Luiz, ele respondeu, e respondeu certo. Por quê? Para multiplicar precisa ter o princípio. Então quer dizer que dobrou o que acontecia, só que ele dobrou grandemente, né? E nós vamos ver um pouco sobre isso, comentar um pouco sobre isso. Pode falar, missionária. Na minha fala assim, ó: e a mulher disse: multiplicarei grandemente a dor da sua gestação. Mas antes disso já tinha filhos? Não tinha filhos, mas Deus, ele já havia na sua presciência, ele sabia que a mulher ia ter filhos e ela teria uma certa dor. Só que essa dor leva a nos compreender, e é uma interpretação pessoal minha, era uma dor que não incomodava. A mulher teria filhos, mas ela não se sentiria incomodada no seu corpo, não sofria, não sentiria dor. Dor assim de incomodar, sabe? Tem dor que é suportável, não tem? Estou sentindo uma dor aqui, mas dá para levar, não é assim? Estou sentindo uma dor, mas eu vou para a igreja mesmo, dá para ir, entendeu? Então era uma dor suportável. Eu tenho essa interpretação. Logicamente que até então não tinha tido filhos ainda, mas Deus, na sua soberania, ele sabia que a mulher ia ter filho e que isso iria lhe causar algum desconforto. E além aí, quer falar alguma coisa sobre isso? E além desse desconforto, quando ele fala assim, ó, eu vou multiplicar grandemente, e aí eu vou colocar uma outra interpretação pessoal, tá? Eu acredito que a mulher não sofreria na gestação, porque a gestação, ela não se resume em dores, ela é um sofrimento para a mulher, né? A mulher que está aqui sabe responder melhor do que eu, é um sofrimento. Então eu acredito que ela iria sentir esse desconforto, ou uma dor suportável, quando ela iria conceber. Mas quando ele fala, vou multiplicar grandiosamente, aí é naquele processo
ela iria sofrer desde o início até o fim da sua gestação. Então observe que aí dá o início. E aí vamos a um outro ponto. Só Eva sofreu? Não, as mulheres até os dias de hoje sofrem. As moças que aqui estão, se Jesus não voltar, quando elas crescerem casar, terem os filhos, elas vão sofrer as mesmas consequências que Deus trouxe para Eva. É a maldição. É uma maldição que Deus trouxe. Amém, meus irmãos? Vocês compreenderam? Alguém quer comentar algum ponto sobre isso daí? Pastor Levino já gostou. Pega o microfone, pastor. Vai continuar lendo, viu, irmã Edna? Segura aí. Eu fico olhando que essa maldição, preste bem atenção, essa maldição gerou até nos animais, em tudo. Você pode ver que os coitadinhos, porque a coitadinha para ter, né, teu filho sofre. Eu morei muitos anos no sítio, eu vi quando uma vaca ia ter uma cria, meu Deus do céu, ela gemia, fazia tanta força que a gente olhava, saía até a lágrima dos olhos dela para ter uma. É verdade mesmo que eu estou falando isso. Que eu já vi fechada no curral e a vaca pode dar cria, ela fazia tanta força para ter. Isso aí até água nos olhos dela. Então a gente veja, por causa da mulher, essa maldição gerou em tudo. Tudo que vai ter cria sofre, né, pastor Levi? Muito bem colocado, uma colocação muito boa, realmente. Eu tinha uma cachorra lá em Penápolis, lá que ela morreu de cria. Ela estava cria, não conseguiu conceber e ela acabou morrendo. Tanta dor, né? Então é isso mesmo, muito bem colocado. Exatamente, né? Então nós estamos vendo aí, amados irmãos, as consequências, a origem de tudo, né? Vai lá, irmã Edna, continua para nós. Aí até aí nós estamos vendo as consequências da mulher. Ela vai ter dor, vai ter filhos com dores, e o desejo dela será para o teu marido, e ele te dominará. Aí nós vamos não entrar nesse ponto, nós já tratamos bastante sobre isso há um tempo atrás. Vamos passar um pouco mais adiante. Vamos ver agora a respeito do homem. O do homem é mais interessante ainda, tá? Do homem é mais interessante. Por quê? Apesar que o pastor Levino acrescentou um ponto interessante, que a irresponsabilidade da mulher alcançou até os animais fêmeas, né? Mas o homem foi um pouco mais afinco. Vamos lá? Quem vai ler para nós o versículo 17? Parou. Olha a consequência de Adão. O que ele falou? Maldita é você, Adão, não, maldita é a terra. Sabe o que significa a terra? Que Deus está dizendo que todo o planeta Terra foi amaldiçoado por causa da desobediência de Adão. Todo o globo, planeta, toda a terra que nós vivemos foi amaldiçoado por causa da escolha, da irresponsabilidade de Adão. Isso significa que tudo que existe no planeta, olha aí, presta atenção. Quando Deus amaldiçoou a terra, em que sentido? Tudo que existe no planeta vai sofrer a consequência da escolha que ele fez. A serpente, juntamente com as outras que virão, sofre a consequência da escolha da serpente. Eva, por causa da escolha, as mulheres, juntamente, como o pastor acrescentou, os animais fêmeas vão sofrer por causa da escolha. Agora, Adão, tudo o que existe na terra sofre por causa de Adão. Está vendo a origem aí do sofrimento? Tudo, irmão, tudo. Imagine alguma coisa, o vento, as tempestades, os vulcões, as queimadas, tudo sofre por causa da escolha de Adão. Aí eu volto um pouquinho que eu acabei de dizer quase agora. Está vendo como uma escolha muda tudo? Uma escolha pode mudar todas as coisas da nossa vida, irmão. Talvez, eu quero abrir um parênteses aqui, talvez você pode estar sofrendo coisas no seu lar,
por causa de uma escolha errada que você fez há anos e você não percebeu que aquela escolha te trouxe consequência. E às vezes é uma escolha que é um bichinho de estimação e que você não quer largar a mão. Enquanto você não largar, a sua casa está sendo maldita por causa daquilo. Eu vi um vídeo hoje, quando eu estava tomando banho. Eu costumo pôr o celular, ver alguns vídeos lá, evangélicos lá. E eu estava tomando banho e uma mulher falou algo que chamou muita atenção sobre o lar. Sobre maldição do lar. Sobre detalhes que nós não valorizamos. E aí ela disse algo que me chamou a atenção. Às vezes as mulheres têm o costume de guardar coisas quebradas, guardar coisas que não prestam mais, que não tem mais valor. Isso é uma maldição que você está fechando a porta da sua casa para Deus trazer coisas novas. Por quê? Porque você está guardando coisa que não presta, e o que não presta é para ser tirado. Por quê? Porque está acompanhando a maldição. Porque a maldição de Adão é que todas as coisas iriam ser destruídas, iriam sofrer dano. Então, quando uma coisa sofre dano em nossa volta, precisa ser consertada, renovada. E se não tiver jeito, tchau, obrigado, não quero mais. Porque enquanto aquilo que não presta estiver no meu lado, nunca vai chegar algo novo. E quando eu falo bichinho de estimação, não é animal, não. É alguma coisa que talvez nós estamos guardando dentro de casa. Caneca quebrada, copo quebrado, prato quebrado, vasilha quebrada, torneira quebrada, chuveiro quebrado, lâmpada quebrada. Irmão, tudo que não presta, joga. Faz um limpa na sua casa, tira o que não presta da sua casa, porque isso é um espírito imundo que está prendendo a porta da sua casa para Deus não trazer coisas novas para você. Às vezes você está lá, amor, vamos juntar dinheiro, nós precisamos de comprar um sofá novo, nós precisamos de comprar uma cama nova, nós precisamos de comprar uma geladeira nova, nós precisamos de comprar isso novo, mas aí não larga do que não presta, como vai comprar? Está trabalhando, não tem até condições, amor. Eu não entendo como isso está acontecendo. Nós temos condições, mas não consegue. Porque às vezes a maldição está dentro da sua casa por causa de uma escolha. Está vendo como a escolha ela tem poder de mudar tudo, irmão? Uma escolha tem o poder de mudar tudo. Uma roupa que não veste mais. Quantos de nós que aqui estamos, incluindo eu, viu? Eu estou sendo incomodado por esses dias aí a juntar umas peças de roupa lá, ver se serve no dia, se não servir, ele vai lá para a casa de cooperação lá. Por quê? Porque a gente fica juntando coisa que não presta. Bicicleta velha que já não anda mais, pneu velho que não anda mais, uma coisa velha, tira, irmão, da sua casa, misericórdia. Roupa velha, principalmente roupa, fica lá guardando, eu preciso renovar meu guarda-roupa, não tem nem espaço, irmão. Isso é um espírito imundo que fica barrando a entrada da sua casa para que as bênçãos do Senhor não te alcancem. Isso é importante, pastor Levino. Veja bem, o pastor Levino está dizendo por causa da escolha, né? Que a pessoa faz a escolha errada, não pensa, toma a decisão. E muitas vezes o homem, preste bem atenção, o homem ou a mulher que são chefe de casa, se vocês tomam uma decisão errada, pode fazer sofrer os filhos, as filhas e a esposa. E se a esposa tomar uma decisão errada, vai fazer o esposo também sofrer e os filhos também. Porque o Levino, veja bem, o que era um casal? Era uma família. Adão e Eva era só um casal. Mas veio a consequência tudinho. Agora desse casal, nós como temos filho, vai vir para eles também. Porque nós tomamos uma decisão errada. Que o pastor Oliveira está falando. Exatamente, irmãos. A terra que você está pisando é uma terra amaldiçoada. Não pense que a terra vai mudar por causa de você, não, que você é bonzinho, que eu sou bonzinho, que eu vivo bem. Não vai mudar, a terra está amaldiçoada. E há uma promessa de Deus que ela vai ser passada pelo fogo, ela vai queimar. Então entenda, a terra não vai mudar, as coisas não vão mudar, a tendência é piorar. Agora, o que se diz respeito das minhas escolhas, eu preciso mudar alguma coisa.
O que se diz respeito a uma escolha minha, como o pastor bem colocou, para respingar nos meus filhos, eu preciso tomar uma decisão certa. Eu preciso fazer uma escolha certa. Porque senão, irmão, nós vamos viver debaixo da maldição que está em toda a terra desde o dia em que Deus amaldiçoou Adão e tudo aquilo que a terra habita. Tem pessoa que está abraçando lá. Ah, Deus amaldiçoou Adão. Peraí, Adão, deixa eu ajudar você aqui. A maldição vem comigo aqui. Misericórdia, meus irmãos. Continua a leitura, irmã Jéssica. Ou seja, canseira, exaustão, desânimo, desgaste, ainda Deus vai continuar. Versículo 18: ela te produzirá espinhos e abrolhos, e comerá das ervas do campo, do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e ao pó tornarás. Essa é a origem do sofrimento, da dor e da morte. Origem do sofrimento, da dor e da morte. O homem não era para morrer, mas agora nós morremos. Ah, não, eu não carrego a maldição. Carrega, irmão, você vai morrer um dia. E a nossa morte física, ela vem por causa da escolha errada de Adão. Deixa eu falar uma coisa sobre a escolha, né? Isso é tão verídico que há uns 20 anos atrás, o Natan ainda era pequeno e eu e o pai dele passamos por um divórcio. E aquele divórcio repercutiu tudo no Natan. O Natan tinha a idade da Noemi, uns 6 anos. Hoje ele está com 18, então não tem 20 anos ainda. Mas até hoje ele fala assim, ele não vê, por causa desse divórcio, ele não vê o casamento como coisa boa. Esses dias a gente sentou, eu sentei com ele, porque o Natan vai fazer 19 anos, o Natan vai conhecer o mundo agora para fora, né? Vai começar a trabalhar. E é muito difícil, porque o tempo passou, eu não recupero uma marca que foi gerado nele por decisão minha e do Alex lá atrás. Nós éramos muito jovens e o que passou, não tem como reverter essa situação. O que eu falo hoje para ele? Natan, toda escolha sua vai marcar a sua vida lá na frente. Seja ela boa, seja ela ruim. Ele vê o casamento que não é bom hoje por causa de lá atrás. E eu estou tentando trazer para ele que sim, que ele tem que fazer família, que o casamento é bom, que se ele saber ser um bom esposo, né, se ele escolher uma boa esposa, ele terá um casamento bom. Que ter filhos, sim, é bênção de Deus. Eu procuro trazer aquilo que eu não aprendi lá atrás, mas eu aprendi agora, nesse tempo de vida, dentro da Bíblia para ele. Para ver se ele tira da cabeça dele aquilo que ele passou. Porque pós um divórcio nosso, ele teve uma depressão, muito pequenininho. E aí a gente reatou por conta do Natan e a gente conversou, mas com o passar do tempo, a gente colocou a nossa vida em ordem. Quando nós falávamos sobre o divórcio em casa, eu sempre lembrava que eu criei uma ferida no meu filho. E é uma ferida que, para cicatrizar agora, com 18 anos, é impossível. Para mim, né? Mas que eu tenho que demonstrar para ele que o casamento é bom, que a gente tem sim indiferenças, mas que o casamento é bom. Então toda escolha repercute sim, principalmente nos filhos. Amém, exatamente. Isso é importante, amados irmãos, porque nós podemos evitar muitos sofrimentos e muitas dores. O que nós estamos querendo trazer aqui, na verdade, são sofrimentos e dores que não temos respostas. Mas o que nós talvez estamos colocando aqui, eu já pincelei, pastor Levino, já colocando agora, são dores que nós mesmos procuramos, né? Nós mesmos abraçamos elas. Então existem sofrimentos e dores que são evitáveis, né?
Como Adão e Eva, por exemplo, eles fizeram uma escolha de ir lá e comer a fruta. Eles comeram da fruta e o que aconteceu? Eles sofreram de imediato? Não. E o erro da nossa geração é isso. Se eu não estou sentindo dor, eu vou fazer. Só que a dor, o sofrimento, às vezes não vem no imediato, vem amanhã. É que nem às vezes você está com o corpo um pouco fragilizado, está com a imunidade baixa, você vai lá e bate uma feijoada, nossa, feijoadona. No momento é gostoso, mas daqui umas 2 horas ou no dia seguinte, você vai sofrer uma consequência. Você está entendendo? Então, às vezes, o erro da nossa geração, e aí eu quero aqui pegar os jovens, que isso é importante, principalmente os jovens, é pensar no momento. Não quer pensar como será o amanhã. Não, as minhas escolhas são baseadas que eu estou feliz, que eu estou alegre, eu estou sentindo prazer, então eu vou fazer. Mas o erro está no amanhã. Quando eu comecei a usar droga, para mim era mil maravilha. Esqueci dos problemas, estava curtindo, fiquei rindo à toa, tal. Quando foi ver, irmão, eu estava preso e virei uma pessoa depressiva, quase morri. Então o erro da nossa geração, e esse erro da nossa geração, na verdade está até em Adão aqui, que nós vemos que eles decidiram, comeram, não sentiu nada, está tudo bem. A única coisa que eu estou vendo, que eu estou pelado aqui, mas vamos dar uma fugidinha ali. Deus vai dar uma passeada aqui, não vai ver nós, vai embora. Daí nós volta de novo, né? Vamos pensar que ele talvez pensou assim, vamos esconder. Deus vai passar por aqui, vai ver que nós está. Vai passar, está andando por aí, depois eu volto. Aí na hora que ele foi embora, nós volta para o caminho, não é assim? Estou dando umas viajadas aqui, mas às vezes é assim, irmão. Só um momentinho, pega o microfone para a Jéssica. Isaac, esquece o celular é só para tirar foto. Por favor, meu filho, me ajude para o céu, tá? Pô. Cumprimenta a igreja, a paz do Senhor. Amém. Pastor, você está falando de sofrimento, isso, aquilo, e me peguei lá no meu emprego novo, né? E você falando aqui agora sobre sofrimento, escolhas, consequência, o meu maior desafio no meu serviço está sendo os boi. Ver o sofrimento deles antes de morrer, rungir, jogar água, dar choque. E muitas vezes, a hora que eu entro no abate, minha bota fica um tanto assim de sangue, porque eles ficam pendurados. Quando eu vou limpar, tem feto de vaca que eles matam. E eu lá dentro, eu fico, Deus, porque o Senhor permite isso, Senhor, esse sofrimento? Porque eles sofrem antes de morrer. E eles sofrem muito. E eu fico me perguntando por que daquele sofrimento. Mas eu também me pego assim, que se não é aquilo, muitas pessoas não têm emprego. Mas tem alguma consequência para esse tipo de atitude? É um sofrimento, só resumindo antes, é um sofrimento irracional. Porque o animal ele vai sofrer, vai sentir dor, mas é irracional. Então é um sofrimento sem consciência. Até porque depois que ele morre, acabou, ele já deixa de existir. A alma não vai para o céu, não, ele deixa de existir, é diferente do ser humano, tá? Agora a questão disso daí também veio por causa de Adão. Porque você vai ver no versículo que nós lemos, você vai observar que Deus fala que eles vão comer dos frutos. Adão e Eva não comiam animal. Quem sabe disso? Sabia quando foi que eles começaram a comer carne? Foi depois do dilúvio? Foi os filhos de Noé, depois de Noé que eles começaram a comer carne. Antes de Noé era fruta, era legumes, era alface, verduras, eles não comiam carne. Mas os animais, comer os animais, veio também com as consequências da escolha de Adão. E um detalhe, se você for ver um detalhe, leva-nos a compreender, e porque a Bíblia mostra isso, que Adão e Eva conversavam com os animais. Porque quando Eva conversa, a serpente procura conversar com Eva, Eva não se assusta, ela conversa naturalmente com a serpente. Você está entendendo? Então olha a consequência de várias coisas que acarretou junto por causa de uma escolha errada. Uma escolha errada acaba com a vida de uma pessoa. Acaba com a vida de uma pessoa. Amém? Pastor Levino? Microfone para ele, passa aí. O que eu falei que a mulher, o marido tem que fazer é saber escolher uma coisa. Veja bem, a minha esposa, minha primeira esposa, ela fez uma escolha errada. E eu sofri bastante, porque eu amava ela, minha primeira mulher. Eu sofri.
Ué, agora o Levi sofreu. O Levi tinha 5 anos, 5 para 6 anos, ele sofreu. A Luciene sofreu, todos sofreu junto. Depois, ele mesmo sabe disso aí. Depois, por isso estou dizendo que a mulher, o homem tem que saber fazer uma boa escolha. Se não saber escolha, vai prejudicar todo mundo. Prejudicou eu, prejudicou o filho, todinho. Isso aí não é só a mulher, o pai também tem que saber fazer uma boa escolha. Eu acabei de concluir. Não, isso é importante porque, vamos lá, a criação do meu pai para mim, para minhas irmãs, se tornou um peso, vamos colocar assim, multiplicou o peso do meu pai na questão de nos criar, por causa de uma escolha errada feita da minha mãe. Se ele, junto com a minha mãe, tivesse feito a escolha certa, seria muito mais fácil, um peso menor na nossa criação. E aí, entra na minha criação do Isaac. Às vezes você pode falar, você que mora com seus filhos, né? Você, o pai e a mãe, que nem tem o Isaac, a Maria e o Alex ali, né? Eu e a Ana. É difícil criar o Isaac? Não, é difícil. Mas se torna muito mais difícil eu e a Ana separado, eu ter que criar e ela criar de um lado, eu criar do outro. É muito mais difícil. Entendeu? Então assim, a escolha tem que ser bem feita. Não é o que eu sinto. Minha emoção. Não, irmão, conserta. Organiza, porque vale a pena. Porque o sofrimento é maior para a sua vida e vai respingar nos filhos. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque tem filhos, como a diaconisa está falando, que não recupera, irmão. Tem filhos que não recupera. Tem filhos que não amadurecem. Tem filhos que ficam presos no passado. E aí é uma luta constante. E um sofrimento maior, né? Porque talvez a gente está sofrendo. Por exemplo, às vezes eu estou na batalha com a Ana. E o meu sofrimento, às vezes, é algo que vai durar 2, 3 dias. E aí eu quero fazer uma escolha que vai durar a vida inteira. Você está entendendo? Escuta aqui, meus irmãos, presta atenção aqui que o pastor está dizendo. Às vezes a minha batalha com a minha esposa vai durar 2, 3 dias. Daqui a pouco volta ao normal. Mas nessa batalha, às vezes eu vou fazer uma escolha que vai me durar, vai me carretar um problema para a vida inteira. Problema pessoal, problema com os meus filhos. Você está entendendo? Então isso é importante nós analisarmos. Mas vamos lá, vamos caminhar aqui. Nós estamos falando sobre consequências das nossas escolhas, mas o foco principal é a origem do sofrimento e da dor. Tudo veio com a consequência do erro dos nossos pais, Adão e Eva, né? E aí por si só entra, né, em toda a terra maldição. E aí entra consigo a doença, os desastres naturais, acidentes, tsunamis e por aí vai. E a maldade humana, tipo assalto, assassinato, são resultados diretos de vivermos em um mundo quebrado ou amaldiçoado pelo pecado. Um cristão, embora espiritualmente bem, ainda faz parte da raça humana e vive neste mundo. É isso que nós precisamos começar a compreender. Nós vimos a origem, né? Somos lá, estamos vendo onde tudo começou, mas isso não nos coloca em um mundo diferente do que nós estamos vivendo. Como eu disse há pouco, irmão, você anda por uma terra amaldiçoada. Nós andamos por um mundo amaldiçoado. E nós estamos inseridos neste mundo. Ainda fazemos parte da raça humana e vivemos neste mundo, sujeito às mesmas calamidades gerais que afetam crentes e descrentes. Por exemplo, um tsunami não escolhe uma casa do crente para poupar. Vem um tsunami, ô pastor Levino, vou passar aí, mas fica tranquilo, não vou te pegar não. Irmão, vai levando tudo. Leva tudo, irmão. Isso não faz isso, né? Um vírus não vai verificar se estamos vivendo em santidade antes de nos atacar. Não. O vírus vem e vai pegando tudo que está na frente. Por quê? Porque é uma calamidade, é uma consequência da origem do pecado. Então nós estamos inseridos nisso. E isso vai nos trazer dor, vai nos trazer sofrimento. E estamos sujeitos a talvez você sair daqui, antes de chegar na sua casa, você sofrer um assalto,
você sofrer um sequestro, você sofrer um acidente. A missionária Havana um dia na fazendo a rádio aqui, foi uma bênção. Quando a gente chegar na casa dela, como é que ela morreu? Meu pai servindo a Deus, um homem fiel a Deus, eu lembro até hoje, era pequenininho. Nós saímos de uma piscina lá na Vila Marconde, eu fui, atravessei na pista sem olhar, o cara desviou de mim, pegou meu pai, jogou meu pai lá do outro lado, andou um jogo uns 10 metros longe. Não foi, pai? Era crente, fiel, homem temente a Deus. Nós estamos sujeitos a isso. Então assim, vale a pena a vigilância, vale a pena a prudência. Eu até costumo dizer, se promissão ficar muito movimentada, eu vou para Vaiandá, vou para Barbosa, que é mais pequenininho, que eu quero calma. Ou senão eu vou para o mesmo projeto com o Luiz, né? Tem um ranchinho, né, Luiz? Ó, fica longe. Então nós vamos chegar lá, né, Luiz? Eita glória. Então nós estamos sujeitos, como o pastor Levino bem leu, no livro do Eclesiastes, com Salomão diz, todo mundo está sujeito a passar as mesmas coisas, só que tem um detalhe. Tem um detalhe, Deus guarda? Guarda. Lógico que Deus guarda. Deus guarda dos ataques de Satanás. Deus guarda às vezes da falta nossa de atenção, porque às vezes nós sofremos algumas coisas porque nós não estamos atentos. A missionária Wanda falou, eu não vi, estava desatento e atravessei desatenta. Foi o diabo? Não, foi desatenção dela. E Deus deu livramento. Então Deus faz. Deus faz, Deus livra. Só que às vezes vai acontecer. E aí, meus irmãos, entenda que você convive e vive em um mundo em que está amaldiçoado. E que nós precisamos sempre estarmos vigilantes, sempre estarmos atentos, para que essas maldições não nos alcancem, mas estamos sujeitos a ser alcançados por essa maldição do mundo, estamos sujeitos. E quando se porventura alcançar, não é ausência de Deus, é consequência da maldição, não é ausência de Deus. Só para nós concluirmos, a semana que vem nós vamos voltar. Ah não, eu não vou não, porque eu já vou começar outro texto aqui, né? Aí nós falamos sobre esse primeiro ponto aqui, tá? Sobre a origem da maldição, sobre a origem do sofrimento, a origem da dor, tudo ali se iniciou ali. Na semana que vem nós vamos estudar a respeito de Romanos capítulo 8, versículo 28, que fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nós vamos estudar 3 coisas aqui. Todas as coisas. Depois nós vamos estudar sobre cooperam e depois para o bem. Nós vamos ver o que é isso. Porque quando fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, está dizendo de tudo, tudo. Dor, sofrimento, alegria, doença, calamidade, tudo cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas aí nós vamos ver a interpretação correta desse texto, né? Pois se cooperam para o bem, então para quê? Nós vamos estudar e vai ser a última parte desse sino. Então quis separar essas duas, a origem, né? E o porquê que nós, sendo cristãos, nós sofremos. Nós vamos ver ainda mais agora, nós vamos ver sobre isso, porque o apóstolo Paulo está direcionando essa orientação à igreja de Roma, né? Aos cristãos que estão em Roma. Então, não falte, semana que vem nós vamos tratar sobre esse assunto. Amém, meus irmãos?